Queridos ouvintes, diante de vocês está uma história sobre a escolha e o seu preço. Uma história sobre como uma única decisão pode destruir uma família e, ao mesmo tempo, dar a chance de um novo começo. Aconcheguem-se. A história começa. Malin estava parada à janela do apartamento alugado na periferia da cidade. A sua filha Jella, de 3 anos, apertada contra si. A filha dormia profundamente, sem desconfiar da tempestade que havia eclodido poucas horas antes na sua casa, na antiga casa. "Mamãe, o papai volta?" murmurou a menina no sono. "Dorme, meu amor", sussurrou Malin, acariciando os seus cabelos claros. Ainda parecia irreal. Ainda ontem de manhã, ela preparava o café da manhã no seu espaçoso apartamento no centro, planejava o jantar e sonhava com um segundo filho. E hoje estava naquele quartinho minúsculo com o papel de parede descascando. A única coisa que havia levado da sua vida anterior era a filha, 2 malas de roupa e uma calma férrea. Tudo começou há 3 dias, quando a sua sogra Elsbeth veio visitar. Na verdade, ela nunca vinha apenas para uma visita. Cada uma das suas visitas era uma inspeção. Uma mulher alta, sempre impecavelmente vestida, com um olhar frio. Desde o primeiro dia do seu conhecimento, ela havia deixado claro a Malin que ela não era digna do seu filho Moritz. Moritz merecia algo melhor. Ela soltava os seus comentários venenosos em cada jantar de família. Uma rapariga do campo sem conexões, sem uma educação decente. Eu esperava que fosse apenas uma paixão passageira. Malin calava-se. Ela havia aprendido a calar-se nos 5 anos do seu casamento. Moritz geralmente dispensava, não dando importância. Mamãe é assim mesmo, mas tornava-se cada vez mais difícil não dar importância. Durante 3 dias, a sogra andou pelo apartamento, inspecionou cada canto, lançava farpas, aludia aos erros e contratempos de Malin, e ontem à noite ela foi longe demais. "Moritz, precisamos conversar", declarou ela, decidida, enquanto Malin levava Jella para a cama. Uma conversa séria sobre a sua vida. Malin ouviu toda a conversa do quarto da criança. As paredes do apartamento eram finas e a sogra não achou necessário baixar a voz. "Você arruinou a sua carreira por causa dessa provinciana", sibilou Elsbeth. "Olhe para você. Poderia estar liderando a divisão bancária, vivendo uma vida completamente diferente. Em vez disso, você está numa posição medíocre, porque todo o dinheiro vai para esta família." "Mamãe, pare", disse Moritz, cansado. "Não vou parar. Eu investi tudo em você, dei-lhe a melhor educação, apresentei-lhe as pessoas certas. E o que você escolhe? A primeira que apareceu e lhe deu um filho para o prender para sempre? Jella é minha filha. Sim, tenha certeza?" O silêncio pairava como uma cortina pesada no quarto. Malin pressionou a mão contra a boca para não gritar. "Como ousas?" A voz de Moritz tremia. "Ouso dizer a verdade. Essa provinciana traiçoeira o fisgou. Ela agiu inocentemente, mas na verdade armou-lhe uma armadilha. E agora ela está a viver às suas custas. Não trabalha, só gasta o seu dinheiro. Malin está a educar a nossa filha. Ela está a educar. Ela está a fazer da menina uma caipira tão ignorante quanto ela mesma. Jella merece coisa melhor. Você merece coisa melhor. Moritz, encontrei-lhe um bom partido. A filha de Peter Vladimirt, lembra-se? Educada, de boa família, com perspectivas." Malin não conseguia mais ouvir. Ela fechou suavemente a porta do quarto da criança e encostou-se à parede. Sentiu tudo dentro de si a apertar-se num nó firme. 5 anos. Durante 5 anos, ela suportou insinuações, humilhações e irritações. Ela havia abandonado os seus sonhos e o seu trabalho, dedicando-se inteiramente à família, e essa era a gratidão. A discussão escalou tarde da noite. Elsbeth não dava trégua e a sua voz tornava-se cada vez mais alta, cada vez mais exigente. Moritz tentava contradizer, mas Malin ouvia a sua resistência enfraquecer a cada minuto. Ela conhecia este mecanismo.
A sogra sabia como exercer pressão, manipular, jogar com a culpa. Se você não decidir agora, eu o deserdarei. Soou o último ultimato. Você ficará sem nada. Pense no seu futuro, na sua carreira. Mamãe, isso é loucura. Isso é bom senso. Já lhe dei uma semana para pensar há 6 meses, quando conversamos em particular. Você prometeu refletir, mas nada mudou. Moritz, eu sou sua mãe. Só quero o seu melhor. Esta mulher só o está a arrastar para baixo. Na manhã seguinte, Moritz saiu do quarto com os olhos avermelhados. Malin preparava o café da manhã, fingindo não ter ouvido nada. Gela brincava com bonecas no tapete. Malin, disse ele baixinho, precisamos conversar. Ela virou-se e entendeu tudo o que ele não disse. O coração dela apertou, mas ela forçou-se a manter a calma. Estou a ouvir. Mamãe, ela acha que devemos... Ele hesitou, incapaz de terminar a frase. Que eu devo ir embora. Malin terminou a frase por ele e a sua voz soou surpreendentemente serena. Moritz estremeceu. Isso é só temporário, só por um tempo, até que tudo se acalme, até que a mamãe se recupere. Vou encontrar-lhe um bom apartamento, vou dar-lhe dinheiro. Você está a expulsar-nos, constatou Malin. Eu não estou a expulsar-vos, Malin. Entenda. A mamãe controla as finanças da família. Se eu não a agradar agora, ficaremos sem nada. Isso é uma estratégia, entende? Preciso mostrar que levo a opinião dela em consideração. E daqui a alguns meses voltaremos. Em alguns meses? Você vai nos trazer de volta e ela vai fazer outro escândalo? Eu cuido disso. Só preciso de tempo. Elsbeth apareceu à porta da cozinha, perfeitamente vestida, com um sorriso triunfante nos lábios. Moritz tomou a decisão certa, disse ela. Malin, não te desejo mal. Volta para a tua terra natal, para a tua pequena cidade. Lá estarás bem. A menina fica aqui. Nós vamos garantir-lhe um futuro decente. Naquele momento, algo estalou em Malin. Não raiva, não dor, mas uma clareza fria e cristalina. Levo Gela comigo, disse ela calmamente, e vou-me embora ainda hoje. Malin, espere, começou Moritz. Não é preciso. Ela levantou a mão para o parar. Você fez a sua escolha, eu fiz a minha. Ela entrou no quarto e começou a arrumar as suas coisas. As suas mãos moviam-se automaticamente. Roupas, documentos, brinquedos de criança. Moritz estava na soleira da porta, hesitante, murmurando algo sobre um apartamento alugado, sobre dinheiro, sobre como tudo ficaria bem. Malin não o ouvia. Na sua cabeça, um plano claro formava-se. Ela não chorou, não implorou, não fez escândalo. Ela arrumou as suas malas metódica e rapidamente. — Mamãe, vamos embora? Perguntou Gela, vendo a arrumação. — Sim, meu amor, vamos fazer uma visita, sorriu Malin. Uma hora depois, estavam à porta. 2 malas, a criança nos braços, passaportes na mala. — Eu ligo-lhe hoje à noite, disse Moritz, e na sua voz havia incerteza. Conversaremos tudo com calma. Malin olhou-o demoradamente, o homem que ela um dia tanto amara, o pai da sua filha, a pessoa que acabara de os trair a ambos. Não precisa de ligar, disse ela. Adeus, Moritz. A porta fechou-se com um clique suave atrás dela. Malin chamou um táxi e deu um endereço no outro lado da cidade. O motorista, um homem mais velho com um rosto amigável, lançou um olhar às suas malas e ao rosto choroso de Gela, mas não perguntou nada. Ela tinha alugado o apartamento há 2 semanas através de uma conhecida. Na altura, pareceu-lhe uma precaução louca, como paranoia. Mas algo dentro dela dizia-lhe que precisava de uma saída de emergência. Depois de mais uma discussão com a sogra, quando Elsbeth a chamara de criada na presença de convidados, Malin sabia que, mais cedo ou mais tarde, tudo terminaria da mesma forma. Ela não tinha simplesmente alugado um apartamento, ela tinha se preparado metodicamente. Há 5 anos, quando veio da sua pequena cidade para conquistar a capital, Malin era uma sonhadora ingênua com um diploma em gestão empresarial e a crença num futuro brilhante.
trabalhava numa pequena empresa de consultoria quando conheceu Moritz num evento de negócios. Ele era charmoso, atencioso, bem-sucedido, fazia-lhe lindos elogios, falava de amor e de um futuro juntos. A sua sogra só a conheceu um mês após o noivado e sentiu imediatamente a frieza. "Moritz, tem certeza?" perguntou Elsbeth na altura, avaliando Malin de cima a baixo. "Ela é a pessoa certa para a nossa família?" Mas Moritz estava apaixonado. Ele defendeu-a, discutiu com a mãe, insistiu no casamento. Malin pensou que o amor venceria tudo. Ela estava enganada. Depois do nascimento de Gela, Moritz mudou. Mais precisamente, a sua verdadeira natureza veio à tona. Ele era um filhinho da mamãe, acostumado a se submeter a uma mulher forte. Ele amava Malin, disso ela não duvidava, mas ele temia a mãe mais do que amava a esposa. Gradualmente, Malin tornou-se dona de casa. Não porque quisesse. Elsbeth insistiu. "Para que você precisa trabalhar?" disse ela. "Moritz sustenta a família perfeitamente. Cuide da criança e da casa. Essa é a sua missão." Malin resistiu, mas Moritz apoiou a mãe. "Por que você deveria se esforçar? Eu ganho o suficiente. Fique com Gela. Ela cresce tão rápido." Ela cedeu e esse foi o seu maior erro. Sem emprego, sem dinheiro próprio, sem conexões, ela estava completamente dependente. Era exatamente nisso que a sogra apostava. Mas Malin não era a provinciana tola que pensavam que ela era. Ela observou, aprendeu, tirou conclusões e começou a agir quando percebeu para onde tudo estava a caminhar. Há 6 meses, ela tinha secretamente aceitado um trabalho em home office, cuidando da contabilidade de várias pequenas empresas. Trabalhava à noite, quando todos dormiam. O dinheiro que ganhava, guardava-o numa conta separada, da qual ninguém sabia. Há 3 meses, ela contatou um advogado, um caro e profissional. A consulta custou metade das suas poupanças, mas valeu a pena. "O apartamento está registrado no nome do seu marido", explicou o advogado. "Sim, mas foi comprado durante o casamento. Tenho direito à metade." "Teoricamente sim, mas se a mãe dele iniciar uma disputa legal, isso vai arrastar-se por anos. Existem formas mais eficazes de proteger os seus interesses." Ele explicou-lhe muito, muito, e Malin ouviu atentamente, memorizando cada palavra. Há 1 mês, ela começou a reunir documentos. Silenciosamente, despercebidamente, cópias de extratos bancários, contratos, recibos, tudo o que pudesse ser útil. Há 2 semanas, alugou este apartamento apenas por precaução e ontem à noite, após a discussão, enquanto Moritz andava inquieto entre os quartos a noite toda, incapaz de dormir, Malin fez algumas chamadas. Ao advogado, ao notário, a pessoas que estavam dispostas a ajudar por uma certa taxa. Quando Moritz a expulsou de casa hoje de manhã, ela já sabia. As rodas estavam em movimento. "Mamãe, esta é a nossa nova casa?" perguntou Gela, examinando o quarto modesto. "Temporariamente, meu amor", respondeu Malin, colocando a filha no sofá. "Em breve teremos algo melhor." Ela pegou no telemóvel e discou um número. "Olá, Dr. Müller. Aqui é Malin Schubert. Sim, está tudo a correr conforme o plano. Pode apresentar os documentos amanhã de manhã." Moritz acordou com uma dor de cabeça e uma sensação terrível de culpa. O sol ofuscava-o através das cortinas entreabertas. Malin sempre as fechava à noite, mas Malin já não estava ali. Ele olhou para o lado vazio da cama e fez uma careta. O dia anterior parecia um pesadelo. Teria ele realmente expulsado a sua mulher e a sua filha? Meu Deus, como pude fazer isso? "Moritz, estás acordado?" A mãe apareceu à porta, animada e satisfeita. "Preparei o café da manhã. Finalmente podemos conversar sobre o seu futuro com calma." "Mamãe, não tenho certeza se fiz a coisa certa", murmurou ele, esfregando as têmporas. "Absolutamente certo." Elsbeth abriu as cortinas com decisão. "Você livrou-se do fardo. Agora pode concentrar-se na sua carreira, em si mesmo. Já marquei um encontro com Peter Vladimirovich e a sua filha para a próxima semana. Christine é uma rapariga maravilhosa, educada, do nosso círculo." "Mamãe, pare. Eu tenho uma família." "Tinhas?"
corrigiu ela. Agora você tem a chance de fazer tudo certo. Moritz levantou-se e foi para a casa de banho, sem esperar por mais instruções. Ele olhou para o seu reflexo, um rosto amarrotado, olhos avermelhados, têmporas encovadas. Tinha 32 anos, mas parecia mais velho. O que é que ele tinha feito? A vida com Malin não tinha sido perfeita. A mãe o pressionava constantemente, criticava cada um dos seus passos. O dinheiro, de facto, desaparecia rapidamente. Apartamento, carro, jardim de infância, roupa. Ele trabalhava como um louco, mas nunca sentia que vivia bem. A mãe tinha lhe prometido que, se ele obedecesse, ela o ajudaria a subir na carreira, dar-lhe-ia acesso ao capital da família, dar-lhe-ia finalmente o que ela sempre mantivera ao seu alcance, a liberdade financeira. No entanto, quando ele acordou sozinho naquela manhã, tudo parecia errado. Em algum lugar no fundo do seu ser, ele sabia que havia traído. Havia traído a mulher que esteve ao seu lado por 5 anos. Havia traído a sua filha. Vou ligar para a Malin, decidiu ele. Vou consertar isso. Vou trazê-las de volta. Vou apenas dizer à mamãe que errei. A mãe não lhe perdoaria essa fraqueza. Ela poderia, de fato, deserdá-lo, tirar-lhe os contactos. Tudo. Moritz vestiu-se e ligou o telemóvel. Precisava urgentemente de resolver os seus assuntos. Hoje era um dia de trabalho e ele sentia-se completamente exausto. A primeira coisa que fez foi abrir a aplicação do banco. Queria verificar o saldo da conta, transferir algum dinheiro para a Malin para o período inicial. Afinal, ela estava sem recursos com a criança. O ecrã carregou e Moritz olhou para ele, incapaz de compreender o que via. Acesso à conta restrito. Por favor, contacte a sua agência. O que diabos? Ele reiniciou a aplicação. O mesmo resultado. Moritz abriu o segundo cartão. O empresarial. A mesma mensagem. O terceiro. O quarto. Todas as contas mostravam o mesmo. O seu coração batia mais rápido. Ele discou o número do banco, identificou-se. As suas contas foram penhoradas, informou-lhe a voz indiferente do funcionário. Uma ordem judicial de ontem. Os detalhes pode obter na agência. Que ordem? Que tribunal? Lamentavelmente, não posso dar-lhe detalhes por telefone. Venha com os seus documentos. Moritz atirou o telefone para a cama. As suas mãos tremiam. Aquilo era um erro, certamente técnico. Ou golpistas tinham invadido a conta. Ele agarrou as chaves do carro e saiu correndo do apartamento, vestindo a jaqueta enquanto caminhava. Moritz, o café da manhã! Gritou a mãe. Ele apressou-se para a garagem subterrânea e estacou. No seu carro, ostentava-se uma notificação do oficial de justiça. Propriedade penhorada, operação proibida, até novo aviso. Moritz aproximou-se, leu o documento novamente. Ele não acreditava nos seus olhos. A penhora havia sido imposta a pedido de Malin Schubert. Malin! Ele puxou o telefone e discou o número dela. Longos toques. 1, 2, 3. Olá! A voz calma de Malin soou como se nada tivesse acontecido. Malin, o que você fez? Gritou ele. As contas estão bloqueadas. O carro está penhorado. O que está a acontecer aqui? Uma pausa, um longo silêncio. Estou a proteger os meus direitos, disse ela no mesmo tom calmo, e os direitos da nossa filha. Que direitos? Você ficou louca? Não, Moritz. Eu apenas parei de ser conveniente. Explique-me imediatamente o que aconteceu. Moritz quase engasgou com raiva e incompreensão. É muito simples. A voz de Malin permaneceu assustadoramente calma. O apartamento foi comprado durante o casamento, portanto é um bem comum. Eu apresentei uma ação de partilha de bens e penhora de todos os ativos que poderiam ser vendidos ou transferidos antes de um divórcio judicial, incluindo o carro e as contas. Você não tem esse direito. Tenho, sim. Qualquer advogado confirmará isso. Lei da Família, artigo 34. Quer que eu lhe dê o número do meu advogado? Ele explicará com mais detalhes. Moritz desabou sobre o capô de um carro vizinho. Os seus joelhos cederam. Malin, pare! Podemos conversar tudo com calma. Por que ir a tribunal?
Eu cuido de você e de Gela, transfiro-lhe dinheiro. Com que dinheiro, Moritz? Das contas bloqueadas? Na voz dela havia ironia. Ou a sua mãe vai dar-lhe algo do próprio bolso? Você está a vingar-se. Isso é vingança. Não. Malin suspirou. Isso é autodefesa. Eu vivi 5 anos consigo. Sei como a sua mãe trabalha. Numa semana, ela tê-lo-ia convencido a transferir o apartamento para o nome dela. Num mês, ela teria esvaziado todas as contas conjuntas. Em 3 meses, você estaria com essa Christine e teria esquecido a nossa existência. E eu teria ficado sem nada. Eu jamais faria isso. Sim, interrompeu ela. Você expulsou-nos ontem, sem dinheiro, sem teto, com uma criança de 3 anos. Então não me diga do que é capaz ou não. Moritz calou-se. As palavras ficaram presas na sua garganta. Eu avisei-lhe, continuou Malin, e a sua voz tornou-se mais suave. Há 1 ano, quando a sua mãe insinuou o divórcio pela primeira vez. Há 6 meses, quando me chamou de criada na frente dos convidados. Há 1 mês, quando você não me defendeu, mas apenas se calou. Eu disse, Moritz, precisamos conversar seriamente, estabelecer limites. Mas você ignorou. Não dê importância. A mamãe é assim mesmo. Bem, eu parei de dar importância e comecei a agir. O que você quer? Perguntou ele, aborrecido. Justiça. Metade do apartamento, metade das economias conjuntas, pensão alimentícia para a criança e o divórcio oficial. Divórcio! Moritz estremeceu. Você quer o divórcio? O que é que eu deveria querer, Moritz? Que você me traga de volta para este apartamento onde a sua mãe continua a pisar em mim? Que eu viva com o medo constante de que amanhã você me expulse de novo porque a mamãe disse para fazer isso? Eu amo você, sussurrou ele. Malin riu, uma risada amarga e sem alegria. Você ama a conveniência. Você gosta quando a casa está limpa, o jantar na mesa, as camisas passadas e a mulher não tem objeções a humilhações. Isso não é amor, Moritz. Isso é exploração. Dê-me uma chance de consertar tudo. Você teve chances por 5 anos. Você não as aproveitou. Malin, espere! Ela desligou. Moritz estava no meio da garagem subterrânea com o telefone na mão, sentindo o mundo ao seu redor desmoronar. O que diria no trabalho? Como pagaria pela comida? Ele nem tinha acesso a alguns milhares de euros no cartão. Voltou para o apartamento. A mãe estava sentada à mesa, com uma xícara de café, folheando uma revista. Mamãe, temos um problema, ele ofegou. Que problema? Ela nem levantou os olhos da revista. Malin processou, bloqueou todas as contas, penhorou o carro e o apartamento. Agora Elsbeth olhou para ele. Nos seus olhos brilhou primeiro surpresa, depois irritação. Esta pequena provinciana pensa que pode jogar jogos jurídicos. Ela pousou a xícara na mesa. Não se preocupe, vou contratar os melhores advogados. Nós vamos esmagá-la no tribunal. Mamãe, ela tem direito à metade. O apartamento foi comprado durante o casamento. A metade! Elsbeth levantou as sobrancelhas. Essa parasita que ficou às suas custas por 5 anos, nem 1 cêntimo. Eu investi o meu dinheiro neste apartamento e ela não vai receber nada. O seu dinheiro? Moritz franziu a testa. Mas o apartamento está registrado no meu nome. E a hipoteca você pagou com o dinheiro que eu lhe dei? A mãe aumentou a voz. Acha que se pode comprar um imóvel assim com o seu salário? Moritz, eu sempre o ajudei financeiramente e voltarei a fazê-lo, mas só se agir com sensatez. O que significa sensatez? Sem compromissos com essa caipira. Vamos até o fim. Provamos que ela é uma mãe indigna. Vamos reivindicar a criança. Mamãe, isso é loucura. Gela é filha dela e sua também. A menina deve crescer em condições decentes, não num buraco qualquer para onde a mãe a arrastou agora. Moritz sentou-se numa cadeira e enterrou o rosto nas mãos. Tudo estava a desabar no abismo com uma velocidade assustadora. Os 2 dias seguintes tornaram-se um pesadelo para Moritz. Sem acesso a dinheiro, ele nem conseguia comprar um almoço decente. O cartão da empresa também parecia bloqueado.
Malin provavelmente enviara documentos para lá também. Ele pediu dinheiro emprestado a um colega e sentiu-se um completo idiota. No trabalho, foi chamado à chefia. Schubert, temos um problema, disse este severamente. Recebemos um pedido do oficial de justiça, algo sobre um bloqueio de conta e uma possível penhora de salário. Não quero intrometer-me nos seus assuntos familiares, mas não pode prejudicar o trabalho. Resolva isso rapidamente. Moritz acenou com a cabeça e sentiu as orelhas ficarem vermelhas. Os boatos espalharam-se imediatamente no escritório. Os colegas olhavam para ele de soslaio, cochichavam pelas suas costas. A mãe contratou um advogado, um homem grande com um olhar gélido e um sorriso autoconfiante. A situação é desagradável, mas solucionável, explicou ele. Sua esposa agiu rápida e inteligentemente, devo admitir. Mas temos trunfos. Primeiro, o apartamento foi parcialmente comprado com os recursos da sua mãe. Isso pode ser provado. Segundo, a sua esposa não trabalhou nos últimos anos, o que reduz as suas reivindicações sobre o patrimônio comum. Terceiro, eu simplesmente quero resolver tudo pacificamente, interrompeu Moritz. Devo talvez simplesmente conversar com ela? O advogado e Elsbeth trocaram olhares. Moritz, fraqueza é inadequada aqui, disse a mãe friamente. Esta mulher declarou-nos guerra e nós temos que vencer. Ela é a mãe do meu filho. Mais ainda, queres que a Iela cresça com uma perdedora que vai processar por uns trocados durante anos? Nós processamos pela menina, garantimos-lhe uma vida decente e a mãe dela que volte para a sua solidão. Moritz levantou-se e saiu do quarto sem esperar por mais instruções. Ele ligou para Malin novamente. Desta vez, ela atendeu mais rápido. Sim, Moritz, temos que nos encontrar e conversar. Sem advogados, sem discussões, só nós os dois. Uma pausa. Certo, ela concordou. Amanhã, às 14 horas, no café da Gartenstrasse. Lembras-te do lugar? Lembro-me. Era o café onde se tinham encontrado quando estavam a começar a namorar. Pequeno, acolhedor, com vista para o parque. Moritz sentiu um aperto de nostalgia. No dia seguinte, ele chegou mais cedo, pediu um café e sentou-se, mexendo nervosamente num guardanapo. Pontualmente às 14 horas, Marlin entrou. Moritz estremeceu. Ele não a via há apenas 4 dias, mas ela parecia diferente. O cabelo estava preso num coque apertado, maquilhagem leve, um fato de negócios. Ela parecia composta, autoconfiante, em nada se parecia com a dona de casa cansada que ele tinha expulsado de casa. Olá! Ela sentou-se em frente a ele. Olá, estás com bom aspecto. Obrigada. Maureen pediu um chá. Querias falar? Sim, Marlin. Vamos acabar com tudo isto. Os processos, os advogados, as penhoras. É uma loucura. Podemos resolver tudo em paz, de forma humana. Ouçarei a tua proposta. Moritz umedeceu os lábios secos. Admito que agi mal. Desculpa, estava sob pressão. A mãe, não importa. Vamos fazer assim. Tu retiras as penhoras. Divorciamo-nos oficialmente. Eu pago a pensão de alimentos da Iela. Dou-te dinheiro para um apartamento alugado. Dentro de 1 ano, quando vendermos o apartamento, recebes a tua parte. Marlin bebeu um gole de chá calmamente. Não. Por que não? Dentro de 1 ano, a tua mãe encontrará uma maneira de me deixar sem nada. Ela irá passar o apartamento para o nome de outra pessoa, esconder o dinheiro, encontrar brechas legais. Eu não sou assim tão ingênua. Moritz, ela não pode fazer isso. O tribunal está do teu lado. O tribunal está do lado de quem tem mais dinheiro e melhores contactos. Marlin olhou-o nos olhos. A tua mãe é uma mulher rica e influente. Ela conhece as pessoas certas. E eu sou ninguém, uma provinciana sem emprego e sem contactos. Se eu ceder agora, vou perder, e tu sabes muito bem disso. Não vou permitir que te aconteça nenhuma injustiça, Marlin. Ela sorriu tristemente. Isso já fizeste. Tu expulsaste-nos. A tua proteção não vale nada. E então, o que queres? Marlin tirou uma pasta de documentos da sua mala e pousou-a na mesa. Quero justiça. Aqui está um acordo. Tu renuncias ao apartamento a meu favor.
Eu assumo a hipoteca restante. Tu pagas 30% do teu rendimento como pensão de alimentos. Essa é a taxa padrão. Eu não reivindico as tuas contas nem o teu carro. Eles serão libertados após a assinatura. Divorciamo-nos sem discussão e partilhamos a guarda em partes iguais. A Gela passa os fins de semana e metade das férias contigo. Moritz olhou fixamente para os documentos, não acreditando nos seus olhos. O apartamento inteiro? Estás louca? Isso são várias centenas de milhares de euros. Esta é a minha casa, disse Marlene baixinho. A casa onde vivi 5 anos, onde a minha filha nasceu e está a crescer. Não a vou entregar à tua mãe. Mas então eu fico sem apartamento nenhum. A tua mãe tem um apartamento de 3 quartos. Podes viver com ela ou alugar algo. Tu trabalhas, ganhas dinheiro, consegues fazer isso. Moritz pegou nos documentos e começou a estudá-los febrilmente. A cada linha, o seu rosto escurecia. Isto é roubo. Estás a tirar-me tudo. Estou a ficar com metade dos bens comuns, corrigiu Marlene. Legalmente, tenho direito exatamente à mesma coisa, só que isso só aconteceria daqui a 1 ano e com muitos nervos à mistura. Em troca, tens agora liberdade, a tua conta, o teu carro, sem dívidas. Não é justo? A minha mãe nunca vai concordar com isso. A tua mãe não é parte neste processo. Marlene recostou-se na cadeira. O apartamento está registrado em teu nome. Tu tomas a decisão se é que és capaz de decidir por ti mesmo. A provocação atingiu o alvo. Moritz corou. Não te atrevas a falar comigo nesse tom. Por quê? Porque já não sou a esposa complacente que se cala e aceita tudo. Habituaste-te a isso, Moritz. Essa versão de mim acabou. Ele atirou os documentos de volta para a mesa. Não assino isto. Nunca. Então, encontramo-nos em tribunal. Marlene terminou de beber o chá calmamente e levantou-se. Pensa bem. Quanto mais tempo o processo demorar, mais pagarás em advogados. A tua mãe está disposta a gastar milhões para provar o seu direito, e eu estou disposta a lutar pela minha filha e pelo seu futuro. Veremos quem aguenta mais. Espera! Moritz agarrou o braço dela. Marlene, por favor, vamos encontrar um compromisso. Ela olhou para a mão dele e ele largou-a imediatamente. Compromisso. Certo, metade do apartamento para mim, metade para ti. Vendemos, partilhamos o dinheiro. Concordo. Moritz pensou. Era mais razoável. Metade do valor do apartamento ainda era uma quantia decente. Ele poderia comprar algo mais pequeno, recomeçar. A mãe vai me matar, murmurou ele. Moritz, tu tens 32 anos. És um homem adulto. Quando é que finalmente começas a viver a tua própria vida e não a da tua mãe? Ele olhou para ela e nos seus olhos havia tal confusão que Marlene quase teve pena dele. Quase. Vou pensar, disse ele finalmente. Dá-me uns dias. Tens 1 semana. Depois entrego o caso ao tribunal e o juiz decide. Marlene pegou na mala. E mais uma coisa, Moritz. Diz à tua mãe que, se ela tentar influenciar o processo de alguma forma, eu vou trazer à tona a sua interferência indevida na nossa vida familiar. Tenho gravações das suas declarações, mensagens, testemunhas. Acredita em mim, a exposição pública não lhe vai agradar. Tu gravaste? Ele olhou para ela, estupefato. Os últimos 6 meses, cada discussão, cada humilhação. A minha amiga, uma jurista, aconselhou-me a fazê-lo, só para o caso. Ela sorriu. Sabes, aprendi muito nesse tempo. Aprendi a defender-me. Marlene virou-se e foi para a saída. Moritz ficou para trás, com os documentos na mão e um caos na alma. À noite, Moritz voltou para a casa da mãe. Elsbeth reconheceu imediatamente pelo seu rosto que o encontro não tinha corrido como ele esperava. Então, perguntou ela, exigente, essa pessoa concordou com as nossas condições? Ela está a exigir o apartamento inteiro. Moritz deixou-se cair cansado no sofá. O quê? A mãe exclamou. Que atrevimento! Moritz, tu sabes que isso é impossível. Ou metade do apartamento, mas com venda. Ele esfregou o rosto. Mãe, talvez devêssemos mesmo concordar. Partilhamos tudo.
Divorciamo-nos, separamo-nos pacificamente. Pacificamente? A voz de Elsbeth tornou-se gélida. Depois do que ela fez, Moritz, tu desiludes-me. Onde está o teu orgulho? Onde está a tua vontade? Mãe, eu estou cansado das discussões, dos processos, de tudo isto. Porque és um fraco. Ela andava de um lado para o outro no quarto, cerrando e abrindo os punhos. Eu criei-te sozinha, depois de o teu pai ter fugido com a amante. Dei-te tudo, educação, oportunidades, contactos, e tu permites que uma provinciana como essa humilhe a nossa família. Ela não é uma provinciana, ela é a mãe do meu filho. Uma intrusa que se infiltrou na nossa família por causa do dinheiro, gritou Elsbeth. Moritz ficou paralisado. Nunca tinha ouvido a mãe falar com tanto ódio. Achas que não vi? Ela abordou-te propositadamente na conferência, descobriu que vinhas de uma família abastada e começou a caçada. Ela engravidou intencionalmente para te forçar a casar. E agora, que te abriu os olhos, ela ainda tenta extorquir-nos o último cêntimo. Mãe, para! Eu não paro. Não vou permitir que essa criatura destrua o que construí ao longo dos anos. Vamos a tribunal, provamos que ela é uma mãe indigna. Vamos processar pela gela, retirar-lhe a guarda se for preciso. E ela vai sair sem nada, entendeste? Sem nada. Moritz olhou para a mãe e, de repente, as escamas caíram dos seus olhos. Ele viu-a realmente. Ele não viu a mãe amorosa que só queria o seu bem, mas sim uma mulher amargurada, controladora, que não conseguia largar o seu único filho e estava pronta para destruir qualquer um que se atravessasse no seu caminho. Pela primeira vez em 32 anos, ele viu a verdade. Naquela noite, Moritz não dormiu. Ele estava deitado no seu antigo quarto no apartamento da mãe e olhava fixamente para o teto. Imagens dos últimos anos passaram pela sua mente, como a mãe surgia casualmente nos momentos mais importantes da sua vida familiar e arruinava tudo. O aniversário da Gela, uma discussão por causa do bolo, o dia do casamento, uma doença súbita que exigia atenção imediata. Cada festa, cada evento tornava-se um teste, como ela comparava constantemente Marlene com outras mulheres. A filha da minha amiga tirou o doutoramento. A mulher do teu colega veste-se com tanta elegância. A sobrinha do Peter Vladimirovich fundou a sua própria empresa. Como ela minava cada decisão de Marlene. Por que compras este brinquedo à Gela? Eu sei melhor o que uma criança precisa. Não lhe des esta papa. Eu trouxe a correta. Tu estás a educá-la mal. Deixa-me mostrar-te como se faz. E o pior, como ela, lentamente, gota a gota, tinha envenenado a sua mente contra a sua própria mulher. Maureen gasta demasiado dinheiro. Maureen não cuida bem da casa. Maureen não te dá atenção. E ele tinha acreditado nela. Meu Deus, ele tinha acreditado em cada palavra, e Marlene tinha suportado tudo. Silenciosa, digna. Ela nunca se queixara, não fizera cenas, nunca exigira uma escolha. Eu ou a tua mãe? Ela simplesmente tinha estado lá, tinha criado a filha, gerido a casa, amado-o, até o momento em que ele próprio a expulsou da sua vida. Moritz levantou-se, acendeu a luz e pegou no telemóvel. Abriu a galeria de fotos. Ali estava o casamento deles. Marlene, num simples vestido branco, com um ramo de flores selvagens, radiante de felicidade. Ali estava o hospital. Ela com a Gela recém-nascida nos braços, cansada, mas infinitamente feliz. Ali estava o primeiro aniversário da filha. Eles os três a cortar o bolo. Em todas as fotos, ele via amor, amor verdadeiro, profundo, incondicional nos olhos dela. Quando é que ele deixara de o ver? De manhã, ele saiu do quarto com uma decisão firme. A mãe estava a tomar o pequeno almoço, a rever documentos. Mãe, temos que falar. Estou a ouvir. Ela não levantou o olhar dos papéis. Vou aceitar a proposta da Marlene. Dividimos o apartamento ao meio, vendemo-lo, divorciamo-nos. Agora ela olhou para ele. Uma fúria fria ardia nos seus olhos. Moritz, isso foi discutido ontem. A resposta é não. Mãe, esta é a minha decisão, a minha vida. A tua vida que eu pago.
Elsbeth levantou-se abruptamente. Esqueceste-te de quem deu o dinheiro para a primeira prestação do apartamento? Quem ajudou com a hipoteca? Quem pagou a tua educação, o teu carro, a tua vida? Não me esqueci e sou grato, mas isso não te dá o direito de decidir o meu destino. Sim, dá. Ela aproximou-se dele. Certo, então retiro todo o meu apoio imediatamente. O apartamento, eu investi metade dos custos e vou reivindicar esse dinheiro judicialmente. O carro está registrado em meu nome. Tu só o usas. O teu emprego. Pedi ao Peter Vladimirovich para te contratar no banco. Uma palavra e estarás na rua. Moritz empalideceu. Tu não podes ser tão cruel. Posso e serei, se me traíres por causa dessa pessoa. Não a chames assim. Pela primeira vez na vida, ele levantou a voz contra a mãe. Ela chama-se Marlene. É a minha mulher, a mãe do meu filho. E ela tem razão. Fui demasiado tempo um filhinho da mamã que se pode controlar. Elsbeth ficou paralisada, como se tivesse levado um soco. O que disseste? Disse a verdade. Moritz sentiu algo a quebrar-se dentro dele e, ao mesmo tempo, a ser libertado. Tu não queres o meu bem, mãe. Tu queres a minha dependência. Tu queres que eu continue a ser o teu menininho para sempre, que não pode dar um passo sem a tua aprovação. Eu protejo-te. De quê? Do amor, da família, da felicidade? Ele abanou a cabeça. O pai não foi para uma amante. A verdade é que ele simplesmente fugiu de ti, porque não conseguia mais respirar nesta atmosfera sufocante de controlo. Como te atreves? A voz da mãe tremeu. Atrevo-me porque finalmente caí em mim. Tu destruíste o meu casamento, mãe. Lentamente, metodicamente, e eu permiti. Mas agora chega. Ele virou-se e foi para a porta. Se fores agora, deserdarei-te, gritou Elsbeth. Ficarás sem nada. Moritz virou-se na porta. A herança com que acenas como um chicote. Sabes de uma coisa, mãe? Fica com ela. Eu vou ganhá-la por mim mesmo. Sem a tua ajuda, sem os teus contactos, sem o teu controlo. Adeus. Ele saiu e bateu a porta. As suas mãos tremiam, o seu coração batia forte, mas no seu íntimo espalhou-se um estranho alívio, como se pesadas correntes tivessem finalmente caído. Moritz caminhava pela rua sem saber para onde. Não tinha casa, nem dinheiro, as contas ainda estavam bloqueadas. Nem sequer tinha carro. Ele parou em frente a um banco de jardim e tirou o telemóvel. Ele discou o número de Malin, longos toques. Ele já pensava que ela não atenderia, mas depois ela atendeu. Olá, Marlene, sou eu. Podemos encontrar-nos? É urgente. Uma pausa. O que aconteceu? Discuti com a minha mãe, definitivamente, e quero compensar tudo. Por favor. Marlene suspirou. Vem cá, eu envio-te a morada. Meia hora depois, Moritz estava à porta do apartamento alugado nos arredores da cidade. A porta abriu-se e ele viu Malin, com roupa de casa e cabelo solto, tal como ele se lembrava dela nos seus dias felizes. Entra. O apartamento era minúsculo. Um quarto, uma pequena cozinha, uma casa de banho combinada. Gela dormia enroscada no sofá. Moritz foi até a filha, ajoelhou-se ao lado dela, ajeitou cuidadosamente o cobertor. Perdoa-me, sussurrou ele. Perdoa-me, minha pequena. Não a acordes, disse Malin baixinho. Vem para a cozinha. Sentaram-se à mesa minúscula. Moritz não sabia como começar. Fui um tolo, disse ele finalmente. Um completo, absoluto tolo. Tinhas razão em tudo. A minha mãe controlou a minha vida inteira e eu não vi, não quis ver. Marlene permaneceu em silêncio, segurando a chávena de chá com as duas mãos. Hoje entendi o que perdi. Perdi-te a ti, perdi a família, perdi-me a mim mesmo e quero tudo de volta. Quero corrigir os meus erros. Moritz. Ela olhou para ele e nos seus olhos havia cansaço. Algumas coisas não se podem corrigir. Não se pode voltar atrás no tempo e fingir que nada aconteceu. Eu sei, mas pode-se recomeçar. Pode-se tentar. Maureen, eu amo-te. Verdadeiramente. Eu estava apenas cego. Tu amas-me. Na sua voz havia amargura. Por que nos expulsaste, então? Por que escolheste a tua mãe?
Porque tive medo. Medo de ficar sem dinheiro, sem apoio, sem... Ele parou. Fui dependente da mãe a vida inteira, financeiramente, emocionalmente. Ela incutiu-me que eu não sou nada sem ela, e eu acreditei. E o que mudou nestes dias? Eu vi a verdade. Eu vi como ela te odeia, como ela me manipula, como ela destrói tudo o que é luminoso na minha vida. E eu escolhi-te a ti hoje, quando ela me deu o ultimato, tu ou ela, eu escolhi-te a ti. Marlene terminou de beber o chá e ponderou as suas palavras. Moritz, fico feliz que finalmente tenhas te imposto contra a tua mãe. Isso é um passo importante, mas não significa que possamos simplesmente voltar ao que era. Por que não? Porque eu mudei. Ela olhou-o nos olhos. Nestes dias, quando fiquei sozinha com a criança, sem dinheiro, sem um teto, sabes o que senti? Não medo, não desespero. Senti liberdade. Moritz estremeceu. Liberdade da tensão constante, do olhar da tua mãe, do medo de dizer algo errado. Lembrei-me de quem eu era antes, autoconfiante, independente. Encontrei um emprego, Moritz, um emprego em teletrabalho, mas bem remunerado. Encontrei um infantário para a Gela perto, fiz planos para o futuro. E percebi que não preciso de um homem que só me proteja quando lhe convém. Preciso de um parceiro, uma pessoa autônoma e igualitária, que esteja sempre ao meu lado, não apenas quando a mamã o permite. Eu posso ser assim, exclamou ele. Dá-me uma chance de o provar. Marlene olhou-o longamente. Partiste com a tua mãe? Sim, definitivamente. Ela deserdou-te? Sim. Tens dinheiro, um apartamento, um plano para o futuro? Moritz silenciou-se. Não, mas vou encontrar um emprego melhor. Vou alugar um apartamento. Eu vou resolver isso. Vês? Marlene sorriu tristemente. Tu queres novamente que eu espere, até que tu resolvas isso, até que sejas forte o suficiente para proteger a família. Mas eu não posso esperar mais. Moritz, eu esperei 5 anos. O que queres de mim? Nada. Ela levantou-se. Eu quero o divórcio, pacífico, sem brigas. Dividimos tudo de forma justa. Chegamos a um acordo sobre Ayela e separamo-nos. Vais ver a tua filha, participar na vida dela, mas não estaremos juntos. Mas eu amo-te. Eu também te amava. Lágrimas brilhavam nos seus olhos. Muito mesmo, mas o amor não é suficiente quando falta respeito, confiança e apoio. Perdoa-me, Moritz. Ele sentou-se ali, olhou fixamente para o chão e sentiu a última esperança desvanecer-se. Moritz deixou o pequeno apartamento vazio. Ele errava pela noite. Não reparava no vento frio, não sentia nada além de vazio dentro de si. Perdera tudo. Família, casa, ilusões. Ele alugou um quarto num tipo de residência hotel. A única coisa que podia pagar com o dinheiro emprestado. Um minúsculo cubículo com uma cama gasta e vista para contentores de lixo. Ele deitou-se, olhou fixamente para o teto com as manchas amarelas de água e chorou pela primeira vez em muitos anos. De manhã, ele foi o primeiro a chegar ao trabalho e escreveu um pedido de promoção. Ele não implorou, exigiu. Listou todos os seus sucessos dos últimos anos, todos os projetos que tinha gerido com sucesso. O chefe chamou-o e olhou longamente para a candidatura. Schubert, tenha certeza? O senhor sabe que a sua mãe pediu ao Peter Vladimirovich para o contratar aqui, se o senhor agora se opuser. Estou preparado para as consequências, disse Moritz decidido. Sou um bom profissional. Mereci esta promoção com trabalho honesto, não por contactos. O chefe sorriu. Sabe de uma coisa? Tem razão. Sempre pensei que era apenas um filhinho da mamã que está debaixo da saia da mãe. Mas se está pronto para lutar, então vá em frente. 1 mês de período experimental. Conclua o projeto do Nordbank e terá a promoção e um salário maior. Era o projeto mais complicado do departamento. Moritz acenou com a cabeça. Eu consigo. Nas semanas seguintes, ele trabalhou como um possuído. Chegava primeiro e saía por último. Estudava documentos, analisava, desenvolvia estratégias.
Os colegas riram-se primeiro, dizendo que ele tinha enlouquecido depois do divórcio. Mas, gradualmente, o riso deu lugar ao respeito. Moritz parecia ter acordado de um longo sono. Ele lembrou-se de como tinha sido ambicioso e determinado, faminto por sucesso. Em algum lugar no caminho entre os cuidados da mãe e o casamento, ele tinha perdido esse fogo. Mas agora o fogo estava de volta. Ao mesmo tempo, ele encontrou-se com o seu advogado, não o que a mãe tinha contratado, mas um especialista independente. A situação é complicada, disse o advogado, depois de examinar os documentos. A sua mãe investiu dinheiro no apartamento, mas fê-lo como uma doação, sem recibos de dívida. Legalmente, esse dinheiro não é recuperável. Ela não pode processar pelo apartamento. Pelo menos as chances são mínimas. O proprietário é o senhor, e o apartamento foi comprado durante o casamento. É, portanto, propriedade comum. A mãe não tem nada a ver com isso. Moritz sentiu-se aliviado. As ameaças da mãe tinham sido, afinal, um bluff, mais uma manipulação. E quanto ao carro? Perguntou ele. Está registrado em nome da sua mãe, mas o senhor utilizava-o com procuração. Formalmente, ela pode recuperá-lo, mas também aqui se aplica se conseguir provar que o carro foi comprado para fins familiares e que pagou as prestações, pode contestar. Deixa pra lá. Moritz abanou a cabeça. Ela que o fique. Não preciso de coisas que me liguem a ela. Ele assinou o acordo com Marlene. O apartamento foi dividido ao meio e colocado à venda. Era uma boa zona. A procura era alta. O comprador foi encontrado rapidamente. Moritz recebeu a sua parte, um pouco mais de 200 mil euros. Uma quantia que poderia ser o início de uma nova vida. Ele comprou um modesto apartamento de um quarto nos arredores, pequeno, mas o seu próprio, sem hipoteca, sem dívidas. Mobilou-o com móveis simples e funcionais. Na parede, pendurou uma foto da Jella. Na primeira noite no novo apartamento, ele sentou-se no novo sofá, bebeu chá e olhou pela janela. A vista era mediana. Edifícios vizinhos, um parque infantil, um parque de estacionamento, mas era a sua vista, a sua casa, a sua vida. O telefone tocou. Era a mãe. Elsbert ligava regularmente, mas ele não tinha atendido. Hoje ele atendeu. Moritz, finalmente! A voz dela soava tensa. Temos que falar. Eu fui demasiado brusca na altura. Vem cá, conversamos sobre tudo com calma. Mãe, não temos nada para conversar. Que dizes? Eu sou a tua mãe. A senhora é a mulher que me deu a luz e me criou. Sou grato por isso. Mas a senhora não me deseja felicidade. A senhora deseja-me dependência e eu escolho a liberdade. Moritz, eu só quero... Eu sei o que a senhora quer. A senhora quer que eu volte, que peça desculpa e que volte a ser um menino obediente. Mas isso não vai acontecer. Eu cresci. Finalmente, vais te arrepender. Sem mim, não vais conseguir nada. Talvez, mas serão os meus sucessos ou os meus fracassos. Meus, adeus, mãe. Ele desligou e bloqueou o número dela. 3 meses se passaram. Moritz concluiu o projeto Nordbank com um resultado brilhante, conquistou um grande cliente, desenvolveu uma estratégia de cooperação a longo prazo, superou todas as métricas. O chefe cumpriu a palavra. Promoção, aumento de salário, um escritório de canto. Schubert, eu o subestimei, admitiu ele na reunião de planeamento. Pensei que dependia da sua mãe. Descobri que é um verdadeiro profissional. Continue assim. Os colegas o felicitaram, bateram-lhe no ombro. Moritz recebeu os cumprimentos com um sorriso contido. O sucesso era bom, mas algo nele ainda doía. Ele havia encontrado reconhecimento, provado a si mesmo e aos outros que era capaz de grandes coisas. Mas à noite voltava para o apartamento vazio e o silêncio pesava sobre seus ombros. Todo fim de semana ele pegava a Jella. Eles iam ao parque, ao cinema, faziam panquecas na sua minúscula cozinha. A menina era tímida no início, não entendia por que o papai morava separado, porque a mamãe não vinha, mas ela gradualmente se acostumou. Papai, vamos comprar uma árvore de Natal? Perguntou ela um dia, enquanto se aninhava nele no sofá. É quase Natal. Claro, vamos comprar a mais bonita de todas. E a mamãe vem conosco. Moritz acariciou a cabeça dela.
um nó na garganta. Não, meu amor, a mamãe vai celebrar separadamente, mas podemos todos nos encontrar e dar os parabéns uns aos outros. Gela pensou. Papai, tu amas a mamãe? Ele não sabia o que responder. Ele a amava? Talvez a saudade que sentia não fosse apenas hábito. Era amor. Tardiamente, conscientemente, dolorosamente reconhecido. Sim, eu a amo, respondeu ele honestamente. Então, por que não estão juntos? Porque às vezes o amor não é suficiente. Também precisamos de respeito, confiança, a capacidade de estarmos lá um para o outro em momentos difíceis. E eu não pude estar lá para a mamãe quando ela precisava de mim. Gela acenou com a cabeça seriamente, obviamente não entendendo completamente, mas aceitando. Ao levar a filha de volta para Malin, ele parou na porta. Malin, posso entrar? Só por 1 minuto. Ela hesitou, mas acenou com a cabeça. O apartamento havia mudado. Cortinas novas, flores na janela, desenhos de crianças nas paredes. Cheirava a lar, a aconchego. Moritz sentiu uma pontada de inveja por aquele calor que havia perdido. Estás bonita, disse ele. Obrigada, tu também. O trabalho está a correr bem? Sim, fui promovido. Parabéns. Malin sorriu. No seu sorriso não havia ironia, apenas alegria sincera. Eu sempre soube que eras capaz de mais, só precisavas de acreditar em ti mesmo. Malin, Ele engasgou. Eu entendi muita coisa nestes meses. Eu entendi o quão fraco eu era, como eu atraía repetidamente, escondendo-me atrás do amor pela minha mãe, como eu a perdia pedaço por pedaço, sem perceber. Ela ouviu em silêncio. Tu tinhas razão em tudo, e eu não peço para voltar. Não peço outra chance. Eu só quero que saibas. Sou grato a ti pelos 5 anos que me deste, pela Gela, pela lição que me ensinaste. Tu me fizeste uma pessoa melhor, mesmo que eu tivesse que te perder para entender isso. Malin virou-se para a janela. Moritz viu os ombros dela tensos. Moritz, para, não compliques as coisas. Não estou a complicar, eu só estou a dizer a verdade. Ele deu um passo em direção à porta. Perdoa-me se puderes. Eu não peço para esqueceres, mas perdoa-me. Ele saiu sem esperar por uma resposta. Malin ficou à janela, a vê-lo atravessar o pátio em direção à paragem. Ele havia mudado. A sua postura era mais confiante, o seu andar mais determinado. Ele não era mais o gago que ela havia casado por amor e a quem ela lentamente deixara de respeitar. Mas era tarde demais. Ela havia construído uma nova vida sem ele, e essa vida era boa. O trabalho lhe trazia não só dinheiro, mas também satisfação. Ela fazia a contabilidade para 5 empresas. Os clientes a valorizavam e a recomendavam. Ela estava a poupar para o seu próprio apartamento e teria o suficiente para a primeira prestação em 1 ano. Gela ia a um bom jardim de infância. Ela havia feito amigos. À noite elas liam livros, pintavam, brincavam. A vida estava organizada, calma, previsível. Malin não sentia falta do caos que havia reinado na sua vida anterior, da constante tensão, das discussões com a sogra, da eterna espera. Será que Moritz finalmente me vai defender hoje? Ela havia se libertado disso e não planejava voltar. Mas por que as palavras de Moritz ressoavam com tanta dor no seu peito? Ela celebrou o ano novo na casa de uma amiga com uma taça de espumante e um riso honesto. Moritz enviou-lhe uma mensagem à meia-noite. Feliz Ano Novo. Desejo-te felicidade, a verdadeira. Ela respondeu brevemente. Obrigada, tu também. Janeiro foi frio e nevado. Moritz continuou a sua carreira. Um novo projeto, novas tarefas. Ele inscreveu-se na academia, começou a correr de manhã, entrou em forma, encontrou-se com amigos que havia negligenciado durante os anos do seu casamento. Aos poucos, a sua vida encheu-se de conteúdo, mas à noite, quando estava sozinho no seu apartamento, a melancolia o invadia. Ele pensava em Malin, em como ela ria quando ele contava piadas, em como ela adormecia com a cabeça no seu ombro,
em como ela cantava canções de embalar para Jella. Ele havia desperdiçado um tesouro e agora pagava o preço pela sua cegueira. Em fevereiro, ele foi chamado pelo diretor. Schubert, tenho uma proposta para si. Estamos a abrir uma filial noutra cidade. Precisamos de um gerente, bom salário, oportunidades de progressão. Um apartamento de serviço para a primeira fase. Interessado? Moritz pensou. Uma nova cidade, uma nova vida. A possibilidade de recomeçar do zero sem as sombras do passado. Mas Jella não estaria lá. Ele não a conseguiria ver todas as semanas. Posso pensar até o final da semana? Perguntou ele. Claro. À noite, ele ligou para Malin e pediu permissão para buscar Jella fora do horário. Ela concordou, ao ouvir a seriedade na sua voz. Sentaram-se numa pizzaria. Jella comeu a sua pizza favorita, marguerita, e Moritz olhou para ela e soube que partir era impossível. Aquela menina era a única coisa realmente importante que lhe restava na vida. Meu amor, o papai recebeu uma proposta de emprego noutra cidade, muito longe. O que achas devo aceitar? Jella franziu a testa. Vais continuar a vir visitar-me? Raramente, talvez uma vez por mês. O lábio inferior da menina começou a tremer. Não vás, papai, vou sentir a tua falta. Moritz abraçou a filha, apertando-a contra si. Não vou a lugar nenhum, prometo. No dia seguinte, ele recusou a oferta. O diretor ficou surpreso, mas aceitou a sua decisão. A sua escolha. Mas se mudar de ideias, a porta está aberta. Moritz não mudaria de ideias. Ele finalmente havia entendido o mais importante. Sucesso, carreira, dinheiro. Tudo isso era importante, mas não mais importante do que as pessoas que se amam. Ele havia perdido Malin, mas não perderia a sua filha, nunca. A primavera chegou inesperadamente. Em um único dia, a neve derreteu. As primeiras folhas brotaram. O ar encheu-se de frescura e esperança. Moritz foi a pé do trabalho para casa, aproveitando o calor. O seu telefone tocou, um número desconhecido. Olá, Moritz Schubert. Uma voz feminina soou oficialmente. Aqui é a advogada Laura Sommer. Eu represento os interesses de Elsbert Schubert. Moritz parou, como que enraizado no chão. Estou a ouvir. A sua mãe está a mover uma ação de anulação do contrato de compra e venda do apartamento. Ela alega que a propriedade foi vendida sem o seu consentimento, embora ela fosse a coproprietária de facto, já que investiu recursos consideráveis. Isso é absurdo. O apartamento estava registrado em meu nome. A minha mãe não aparece legalmente. Mesmo assim, há testemunhas da sua participação financeira. Além disso, foi apresentada uma ação de recuperação de uma dívida no valor de 200 mil euros. Este é o valor que, segundo as suas palavras, ela lhe emprestou para a compra do apartamento. Moritz sentiu a raiva a subir. Ela não emprestou. Ela deu voluntariamente, sem quaisquer promissórias ou contratos. A falta de contratos escritos não significa a falta de uma dívida. Insistiremos em testemunhos. Proponho que resolva o assunto amigavelmente. Elsbert Schubert está disposta a retirar as ações se eu... O quê? Voltar de joelhos? Moritz apertou o telefone com tanta força que os seus nós dos dedos ficaram brancos. Diga à minha mãe que eu não volto. Nunca. E que ela pode apresentar todas as ações que quiser. Eu vou lutar. Será um litígio caro. Eu consigo. Ele desligou e ligou imediatamente para o seu advogado. Explicou-lhe a situação. Não se preocupe, tranquilizou-o o seu advogado. Sem contratos escritos, as suas chances são mínimas. Isso é uma tentativa de o pressionar psicologicamente. Manipulação clássica. Eu pensei o mesmo, mas prepare-se para um processo longo. Se a sua mãe tiver dinheiro para bons advogados, ela pode prolongar isso por mais de 1 ano, só para o esgotar. Moritz suspirou. Deixe-a tentar. À noite, ele sentou-se no seu apartamento e pensou na sua mãe. Por que ela fazia isso? O controlo era realmente tão importante para ela? Ela não conseguia simplesmente deixar o filho ir e viver a sua própria vida?
Ele lembrou-se de como, na sua infância, ela lhe havia incutido constantemente: não temos ninguém além de nós dois. Depois que o pai partiu, ela realmente estava sozinha, e todo o seu amor não utilizado, toda a sua necessidade de ligação, ela havia direcionado para o seu único filho. Moritz não era apenas um filho para ela. Ele era o sentido da vida, um projeto, uma extensão de si mesma. Ela havia investido toda a sua força, todo o seu dinheiro, toda a sua ambição nele, e quando ele tentou se separar, ela sentiu isso como uma traição. Ele sentia pena dela, mas pena não significava disposição para voltar para a gaiola. No sábado, ele buscou Gela e eles foram ao zoológico. A menina gritou de alegria ao ver os macacos, alimentou uma girafa na mão, tirou fotos com todos os animais. Moritz comprou-lhe gelado, algodão doce, balões. "Papai, podemos vir aqui com a mamãe?" perguntou Gela um dia, enquanto lambia o gelado. "Claro, acho que a mamãe também vai gostar. Vamos ligar para ela agora." Moritz hesitou, mas Gela já o puxava para o banco. "Papai, por favor, por favor." Ele ligou para o número de Malin. Ela atendeu ao terceiro toque. "Olá, Malin. Oi, sou eu, Moritz. Estamos com a Gela no zoológico e ela quer muito que tu também venhas. Podes fazer uma pausa?" "Moritz, acho que não é uma boa ideia." "Mamãe, por favor," gritou Gela ao telefone. "Aqui tem girafas e elefantes e focas. Vem, por favor." Malin riu baixinho, calorosamente. Como resistir a um pedido tão convincente? "Bem, chego em 40 minutos." Encontraram-se na entrada principal. Malin chegou de jeans e um casaco leve. O cabelo estava solto, as bochechas rosadas de andar rápido. Moritz pensou que não a via tão bonita há muito tempo. "Mamãe!" Gela correu para ela, abraçou as suas pernas. "Vem, vamos ver os pandas. O bebê panda é tão engraçado." Os três passearam como uma família normal. Gela corria à frente, apontando para os animais, querendo ver ora o elefante, ora os pinguins. Moritz e Malin andavam lado a lado, trocando olhares raramente, mas observando a sua filha na maioria das vezes. "Ela está feliz," disse Moritz. "Sim, ela sentiu muita falta desses passeios quando estamos todos juntos." "Malin, e tu? Estás feliz?" Ela pensou e olhou para Gela, que tentava avistar um macaco na árvore. "Estou calma. Tenho uma vida estável, um bom emprego, uma filha maravilhosa. Isso não é felicidade no sentido romântico com que sonhamos aos 20 anos, mas é uma boa vida." "E romance? Novas relações?" Malin balançou a cabeça. "Sem tempo e sem vontade, para ser sincera. Acabei de aprender a ser independente. Não quero depender de ninguém novamente. As relações certas são independência, parceria." Ela olhou para ele com uma leve ironia. "Como sabes isso?" "De livros de psicologia, de erros," respondeu ele honestamente. "Nesses meses li muitos livros sobre relações tóxicas, codependência e limites. Tentei entender o que deu errado e entendi muito." Malin acenou com a cabeça. "Isso é bom. Estás a crescer. Estás a mudar. Tarde demais, certo?" Ela não respondeu. Eles chegaram ao recinto dos ursos. Gela estava colada ao vidro, observando um enorme urso pardo a chapinhar preguiçosamente na piscina. "Sabes?" disse Malin baixinho, para que a filha não ouvisse. "Às vezes penso, e se tivesses me defendido naquela época, logo no início, quando a tua mãe me insultou pela primeira vez? E se tivesses estabelecido limites imediatamente, tudo seria diferente." Moritz engoliu em seco. "Estaríamos juntos, felizes talvez. Ou ainda assim terias escolhido ela mais cedo ou mais tarde porque não estavas pronto para ser adulto?" "Mas agora estou pronto. Agora não importa." As palavras soaram como uma sentença. Moritz sentiu algo dentro dele quebrar e morrer definitivamente. A esperança, a fraca, mal consciente esperança de um milagre que ele ainda nutria. "Eu entendo," disse ele, sem voz. O dia terminou com café gelado. Gela devorou uma enorme porção com chocolate e nozes e tagarelava incessantemente. Moritz e Malin beberam café e conversaram sobre coisas cotidianas, o jardim de infância, a saúde de Gela, planos para o verão.
Quando chegou a hora de se despedir, Gela ficou triste. Não quero que a mamãe vá. Vamos todos para casa juntos. Malin ajoelhou-se à sua frente. Meu amor, a mamãe tem a sua própria casa, o papai tem a dele, mas estamos sempre aqui para ti, sempre. Entendes? Mas por que não estão juntos? A pergunta pairou no ar. Moritz e Malin olharam-se. Porque às vezes os adultos não podem morar juntos, disse Malin suavemente. Mas isso não significa que não nos amamos mais. Só nos amamos de forma diferente. E a ti, amamos-te mais do que tudo no mundo. Gela pensou e depois acenou com a cabeça. Ok, mas vamos passear mais vezes todos juntos. Faremos isso, prometeu Moritz. Eles acompanharam Malin até o táxi. Ela entrou no carro, acenou para a filha e por um segundo os seus olhares se encontraram, Moritz e Malin. Nos seus olhos, ela leu dor, arrependimento, amor, nos dela perdão, mas sem regresso. O carro partiu. Moritz pegou na mão de Gela e eles foram para a paragem. Papai, amas mesmo a mamãe? Perguntou a menina. Mesmo, meu amor? E ela a ti? Moritz ficou em silêncio. Eu não sei, mas espero que ela me possa perdoar um dia e talvez então voltemos a ser uma família. Não agora, mas um dia. Gela apertou a sua mão com mais força. Eu também espero, papai. Um ano se passou, um longo ano de trabalho, processos judiciais e mudanças. O processo com a sua mãe terminou previsivelmente a favor de Moritz. Elsbeth perdeu todas as ações. O juiz declarou sem emoção que a ausência de contratos escritos e de prova documental de dívidas tornava as suas reivindicações infundadas. Presentes não são devolvidos. Ela nunca havia sido coproprietária do apartamento. A mãe aceitou a derrota com dignidade gelada. Ao sair do tribunal, ela olhou para Moritz por um longo tempo. Tu escolheste o teu caminho, disse ela. Vive com isso. Eu vivo com isso, respondeu ele, e eu vivo bem. Ela virou-se e partiu. Foi o último encontro deles. Moritz não sentiu triunfo, apenas tristeza e alívio. O cordão umbilical finalmente havia sido cortado. Ele havia se tornado verdadeiramente livre. O trabalho corria excelentemente. Ele foi promovido a diretor regional adjunto. O seu salário duplicou. Ele mudou-se para um apartamento maior, de 3 quartos, para que Gela tivesse o seu próprio quarto quando estivesse com ele. Ele decorou o quarto das crianças com carinho. Papel de parede rosa com princesas que Gela havia escolhido. Uma cama branca, um armário cheio de brinquedos, uma mesa de pintura. A menina vinha a ele todo fim de semana, e esses dias eram os mais felizes da sua vida. Com Malin, ele se dava bem, profissionalmente. Eles conversavam sobre a filha, planos, saúde. Ocasionalmente, eles se encontravam os 3 no parque, no cinema, em festas infantis. Moritz viu que Malin estava a florescer. Ela havia ganhado peso, não parecia mais constantemente cansada, havia aberto a sua própria agência de contabilidade e contratado 2 assistentes. Os negócios corriam bem. Ela comprou o seu próprio apartamento, um pequeno apartamento de 3 quartos numa boa área, e convidou-o para a inauguração. Parabéns, disse Moritz, entregando-lhe um ramo de flores. És incrível, consegui tudo sozinha. Obrigada, Malin sorriu e pegou as flores. Entra, fiz bolo. O apartamento era aconchegante, luminoso. Moritz caminhou pelos quartos, observando os móveis, as fotos nas paredes, as fotos de Gela por toda parte. Bonito, disse ele sinceramente. Isso aqui parece um lar. Sim, pela primeira vez em muitos anos, sinto que estou a viver como quero, não como outra pessoa decidiu por mim. Sentaram-se na cozinha, a beber chá e a comer bolo. Gela brincava no seu novo quarto. Malin, posso dizer uma coisa? Moritz pousou a sua chávena. Claro! Estou orgulhoso de ti, da mulher que te tornaste, do que alcançaste. És uma mulher incrivelmente forte. Malin baixou o olhar. Eu só fiz o que tinha que fazer. Criar a minha filha, ganhar a vida.
Fizeste mais, mostraste-me o que é a verdadeira força. Não a ostentação com que a minha mãe se gabava, mas uma força silenciosa, profunda, inflexível. Malin, eu sei que não estamos juntos. Eu aceitei isso, mas quero que saibas, sou eternamente grato a ti pela lição, pela nossa filha, por tudo. Malin olhou para ele e lágrimas brilharam nos seus olhos. Eu também sou grata. Sabes, quando nos divorciamos, eu te odiei. Depois tive pena, e agora simplesmente deixei ir. Eu vejo quem te tornaste. Cresceste, tornaste-te o homem que eu um dia quis ter ao meu lado, mas é tarde demais. Sim, tarde demais para nós, mas não tarde demais para ti, para a tua vida, para a tua felicidade. Moritz acenou com a cabeça. No seu peito era quente e triste ao mesmo tempo. Tens alguém? Perguntou ele cautelosamente. Malin balançou a cabeça. Não, estive com um homem por alguns meses. Uma pessoa boa, razoável. Mas percebi que ainda não estou pronta. Preciso de mais tempo. Tempo para mim. Eu entendo. O mesmo acontece comigo. Tentei sair, mas não me sinto bem. Eu comparo constantemente contigo. Malin sorriu tristemente. Temos que parar de comparar, senão ficaremos presos no passado. Tens razão. Eles ficaram em silêncio. Gela correu para a cozinha, querendo que eles lhe mostrassem um desenho animado. Malin ligou a televisão e sentou a sua filha no sofá. Moritz preparou-se para ir. Malin, obrigada pelo convite, disse ele à porta, e pela tua honestidade, por não estares zangada. A raiva é difícil de carregar. Estou cansada de estar zangada. Quero viver levemente. Ele a abraçou brevemente, amigavelmente. Ela não recuou. Sejas feliz, sussurrou ele. Tu também. Moritz foi para o corredor, fechou a porta atrás de si, desceu as escadas e saiu para a rua. O outono tingia as árvores em tons de ouro e vermelho. Estava fresco, mas agradável. Ele caminhou pela rua, pensando em como a sua vida havia mudado no último ano e meio. Ele havia perdido uma família, a sua mãe, ilusões, mas encontrou-se a si mesmo. Ele havia aprendido a andar com as suas próprias pernas, a tomar decisões e a assumir responsabilidades. Ele não era mais o filho da mamã, ele era um homem. O seu telefone tocou, um número desconhecido. Olá, Moritz Schubert, aqui é Irina. Encontramo-nos na conferência no mês passado. Você me deu o seu cartão e disse que eu poderia entrar em contato para uma consultoria financeira. Ele lembrou-se. Uma mulher bonita, proprietária de um pequeno negócio, inteligente, com um bom senso de humor. Sim, lembro-me. Estou a ouvi-la. Eu realmente precisaria de uma consultoria, mas pensei que talvez pudéssemos discutir isso num jantar, se for conveniente para si. Moritz sorriu. É conveniente para mim. Quando lhe agrada? Amanhã à noite combinado. Ele desligou e olhou para o céu. O sol estava a pôr-se, tingindo as nuvens de rosa. Nalgum lugar, noutra parte da cidade, Malin colocava Gela na cama. Nalgum lugar, a sua mãe estava sentada no seu apartamento, solitária e implacável. Nalgum lugar, lá fluía uma vida estranha e distante, e aqui estava a sua vida, uma vida nova, não perfeita, mas honesta, que ele próprio havia construído, sem manipulação, sem dependência, sem medo. Ele foi para casa de coração leve. À sua frente estavam o amanhã e o depois de amanhã e muitos dias cheios de possibilidades. O passado estava para trás. Ele havia perdoado a si mesmo, perdoado a sua mãe, deixado Malin ir e, finalmente, se tornado livre. Muito obrigado por nos ouvirem. Vivam as vossas próprias vidas, tomem as vossas próprias decisões e lembrem-se, nunca é tarde para mudar. Para mais histórias emocionantes, por favor, subscrevam as histórias da Clara. Para continuar o nosso trabalho e continuar a contar-vos histórias verdadeiras da vida, pedimos gentilmente uma pequena doação. O vosso apoio ajuda-nos muito a manter as histórias da Clara vivas. Até breve. M.